Muito dono. O problema é do paciente, velho. É ou não é? Ué, você não pode falar, não, não vou. Tem indicação, tem. Está conseguindo ver aí? Aqui não. Mas eu vejo lá. Agora foi. É, porque aqui é o do Zoom, né? Aí é só da Tá fala. bom. Beleza. Vou ficar por aqui. Pode começar? Bom, bom dia, pessoal. Hoje o professor Caio não conseguiu vir, porque ele está levando a filha no pronto-socorro. Para quem não me conhece, assim, o pessoal, eu acho que da minha direita aqui, todo mundo deve me conhecer, mas o pessoal da esquerda não me conhece, até porque esse ano, praticamente, hoje é o primeiro dia que eu estou vindo no Ideia Fert Santo André. Eu sou Marcelo Gava, eu sou o coordenador da Andro, estou aqui no Ideia Fértil com o Caio, com o Emerson, com o Valdemar desde 2000 e... Aí fica contando muita idade, né? Mas desde 2005 e montamos o meu time de Andro aí, que eu fico coordenando e fico auxiliando. E o Caio pediu, já estava pedindo para mim há um tempo vir dar aula, mas para introduzir, principalmente para os fellows novos, aí alguma coisa, algum conceito, e a gente está sempre reformulando e entendendo algumas coisas. E eu combinei com ele de hoje falar um pouquinho mais sobre o espermograma, alguns detalhes, por exemplo, fragmentação de DNA. Depois o Murilo, nosso fellow, vai apresentar uma revisão aí que a gente usa muito como guideline, praticamente atual aí do como que a gente tem usado aí para que a fragmentação de DNA. E depois, se tiver um tempinho, tem um artigo que saiu esse mês agora na Fertility and Sterility, que é muito interessante, que é um ponto e contraponto sobre ICSI e fator masculino. Então, a gente não vou ter ficar muito tempo parando, mas eu trouxe algumas coisas até para a gente discutir alguns detalhes de espermograma, né? Isso aqui para mostrar que o fator masculino ele tem a sua importância, né? Cerca de 30 a 50% aí da infertilidade tem relação com o fator masculino. Eu não vou ficar falando do conceito de infertilidade para vocês, que já devem ter isso praticamente em toda a aula, né? Está crescendo o número de casais com infertilidade, né? A procura por tratamento de infertilidade. Hoje a OMS já estipula aí cerca de 17,5% aí dos casais já vão ter uma questão de infertilidade. Quando a gente fala de fator masculino, a gente tem que muitas vezes tentar ir atrás do que está acontecendo, investigar também o fator masculino para poder seguir com tratamento que for melhor para o casal, né? O fator masculino, se a gente pensar antes da era ICSI, era o terror da infertilidade dos casais, porque quando você tem um fator masculino grave, você não tinha muito o que fazer. Hoje a gente trata qualquer homem que consiga ter um espermatozoide, ele já pode ter a chance de ser pai, né? E isso com o tempo foi se desenvolvendo, então na zoospermia obstrutiva em 94 e depois em 95 na zoospermia não obstrutiva. Então, mesmo os pacientes com a zoospermia não obstrutiva, a gente consegue hoje poder dar chance no casal de ter filho geneticamente deles, né? Com a tentativa de recuperação do espermatozoide, certo? E o que a gente tem que lembrar é que em relação ao ICSI, os resultados, quanto menor for a concentração de espermatozoide, você pode ter uma chance de um resultado pior no ICSI, né? Não é uma coisa
que contraindica a realização do ICSI, mas a gente tem isso na prática e na parte de literatura, a gente sabe desses riscos relacionados ao fator masculino, né? Tem uma maior chance de malformação congênita, de anormalidades cromossômicas, câncer na infância e também a alteração no perfil hormonal reprodutivo futuro. Acho que muitas respostas dessas questões provavelmente a gente vai começar a ter nos próximos anos aí relacionados aos números de crianças nascidos aí que hoje já são adultos de ICSI, né? Isso aqui para mostrar também até porque a procura, né, aumentada dos casais inférteis. Só um trabalho que mostra que a concentração por ml vem caindo drasticamente, ainda está dentro do que a gente considera normal, na casa aí de 47 milhões por ml, né? Mas se a gente pegar há 40 anos atrás, em relação a esse trabalho aqui, você tinha quase 2 vezes o mesmo valor pela concentração por ml, um decréscimo de cerca no potencial reprodutivo do homem de 50% e na concentração total a mesma coisa, com quase 60% da queda da concentração espermática no homem. Então, isso é uma tendência que pode estar acontecendo devido às mudanças da qualidade de vida. E como se preocupar, né, na questão da infertilidade do homem, né? Quanto maior número de parâmetros anormais, maior a chance de risco de infertilidade para o homem, né? Porque isso aí é aquela coisa, a morfologia não está boa. Isso é questão de ser fértil ou não ser fértil, né? Eu tenho uma motilidade batendo no limite. Isso é o motivo da fertilidade ou não da fertilidade? Isso é o que a gente às vezes a gente tenta ver, né? Sendo que depois a gente vai ver, o espermograma ele não vai dizer se o homem é fértil ou infértil. O que quer dizer é um casal é fértil ou infértil, né? Não existe ninguém tem filho sozinho, né? Por mais que um casal homoafetivo, ele precisa de um sêmen doado para conseguir fertilizar o óvulo, né? Não tem jeito. E ainda hoje a gente precisa de um espermatozoide que veio de um indivíduo XY e um óvulo que veio de uma pessoa XX, independente de como ela se denomina, né? Não tem ainda o que mudar. E para a gente entender um pouquinho de tudo que a gente vai falar, isso aqui a gente não tem como fugir, né? A parte da espermatogênese, a produção de espermatozoide que ocorre no testículo, ela é dependente da parte hormonal também do homem. A gente vai ter que ter uma testosterona intratesticular e o FSH também intratesticular, funcionando ali em seus níveis basais normais, para que a gente tenha uma espermatogênese normal, né? Então, o espermatozoide é produzido pelas células germinativas no testículo e depois que ele faz todo o processo, né, de mitose e meiose até a formação, o amadurecimento do espermatozoide maduro e depois todo o transporte do espermatozoide até ele ser ejaculado. Então, a gente considera sempre as causas de infertilidade masculinas que elas podem ser pré-testiculares, algum desbalanço na parte hormonal, né? Testicular, né? Que é alguma coisa que está acontecendo no testículo, e também pode ser pós-testicular, que é no transporte do espermatozoide. Lembrar que, diferentemente do que é o ciclo ovulatório feminino, a produção de espermatozoide no homem, um espermatozoide que começa a ser produzido hoje no testículo, ele vai ser ejaculado daqui 75, ele vai estar pronto para ser ejaculado daqui 75, 80, 90 dias. Então, qualquer tratamento, qualquer avaliação que a gente tenha que fazer num homem, a gente tem que ter um tempo um pouco maior para conseguir avaliar qualquer tipo de resultado, ou mesmo um ciclo de espermatogênese nova. Pode ter, veja, um espermograma que está sendo avaliado hoje, ele está refletindo alguma coisa de mais ou menos 3 meses atrás.
Se o paciente teve uma infecção viral, uma febre, uma jeca, qualquer coisa, ele pode estar interferindo nesse resultado de um espermograma, né? Então, é isso que tem que estar sempre atento e por isso que muitas vezes a gente fala que a gente tem que ter pelo menos 2 amostras de espermograma para poder afirmar qual é o grau de anormalidade que pode existir. Tá? Um espermograma normal, a gente teoricamente não precisa de uma nova coleta. Agora, um espermograma alterado, o ideal é que a gente faça pelo menos 2 amostras para se ter o diagnóstico certeiro, tá? E como eu comecei a falar para vocês, né? O espermograma ele é uma importante informação de avaliação do status funcional do testículo. Ele não vai me dizer se a pessoa é fértil ou infértil. O que é fértil ou infértil é a história, né? É a história e não o espermograma. Ele ajuda a gente a raciocinar o que pode estar acontecendo. É óbvio que é marcante que um bom espermograma você tem uma maior chance de fertilidade, um espermograma alterado você tem uma menor chance de fertilidade, mas também vocês sabem melhor do que eu da fertilidade compensatória das mulheres, e principalmente quanto mais jovem, maior a chance dessa compensação da infertilidade, muitas vezes do homem. Né? E por isso que talvez hoje essa procura esteja aumentada nos serviços de fertilidade, porque a própria mulher, em vez de engravidar antes de 25, 30 anos, ela está deixando para engravidar depois dos 35 anos. Então, essa capacidade de fertilidade compensatória, ela provavelmente ela perdeu porque passou o tempo relacionado à fertilidade. Né? Para a gente fazer a avaliação do homem infértil, o espermograma é fundamental depois da parte clínica, né? A gente precisa, e dependendo do espermograma, da história do exame físico, a gente acaba decidindo os exames complementares que a gente vai pedir. O que o espermograma traz para a gente de resposta de informação do urologista quando a gente vai avaliar um espermograma, né? Ele vai avaliar a saúde reprodutiva masculina e a função para orientar o manejo, se você tiver alguma alteração, né? Ele auxilia no diagnóstico de fertilidade e infertilidade. Ele vai orientar a escolha de uma terapia de reprodução assistida. Ele pode usar, a gente usa isso como a opção e a orientação, né? E ajuda a monitorar a resposta a um tratamento específico, é o que a gente tem de dado, né, de se está tendo uma melhora ou não no tratamento, e aí na parte de contracepção, ele vai medir a eficácia da contracepção masculina, que é o método que a gente tem também para conseguir controlar o método contraceptivo, que é o mais habitual para os homens, o que existe, na verdade, é a vasectomia, né? Não tem nenhuma droga bioral, muscular, intramuscular, de qualquer outra que a gente tenha para poder usar como contracepção masculina. Embora o uso inadvertido ou exagerado de testosterona que está acontecendo nos dias de hoje é com certeza o maior contraceptivo masculino é o uso de testosterona, né? Aqui só para falar o que a gente tem uma evolução na avaliação do espermograma, né? O último foi esse de 2020, 21, né? Daqui eu não estou enxergando direito, mas eu sei que é 20 ou 21, foi o último que foi lançado, e existem algumas coisas que a gente acaba adaptando, tanto é que esse manual, ele não saiu com, olha, porque o manual anterior, ele usou como o percentil 5, né? É uma amostragem de homens que fizeram espermogramas e que foi analisado a qualidade desse sêmen, né? Nesses homens que os homens que entraram nos trabalhos e que foram adicionados ao manual como para fazer essa tabela, foram homens que
que tiveram tempo para engravidar sua parceira menor que 1 ano, que entraram para formar essa tabela de valores de normalidade, né? Então, por isso que a gente fala que assim, o que a gente ainda muitas vezes considera por um hábito que vem antigamente, a gente muitas vezes fala o percentil 5. Mas hoje todo laudo de espermograma, ele vai te mostrar o percentil 5 e o percentil 50 pelo menos, para mostrar uma diferença do que está acontecendo. Porque, veja, e como eu falei, a questão da fertilidade, ó, 5% dos homens engravidaram suas parceiras sem maiores dificuldades, com valores abaixo do que a gente considera normal. Então, se você tem um espermograma que está alterado, não quer. Se o seu vizinho, um colega, ou por uma visita pré-natal, tem uma certa alteração no espermograma, quer dizer que é impossível engravidar naturalmente? Não, mas a gente pode ser mais difícil. Mas não quer dizer. E também, se eu tenho um homem com um espermograma 16 milhões, bem no limite do percentil 5, quer dizer que ele vai engravidar facilmente a sua parceira? Também a gente não tem essa resposta. Porque se a gente pegar o percentil 50, quer dizer, pelo menos 50% dos homens tem um padrão 4, 5 vezes melhor de espermograma do que o que a gente usa de parâmetro, né? Então, isso não quer dizer que quando está provavelmente entre o percentil 50 e o percentil 5, que ele não requer uma atenção no cuidado, que não possa ser a causa, inclusive, do homem que está levando à infertilidade para esses casais, tá? Só para a gente ter uma ideia geral, como os últimos 3 manuais, usando o percentil 5, as mudanças que vieram nos parâmetros para a gente ver. Então, provavelmente, olha, um homem que era considerado fértil nos anos 2000, né? Ou infértil, porque ele tinha uma concentração menor que 20 por ml, hoje a gente teoricamente considera fértil. Isso não é isso que mudou. Por isso que não existe esse número muito acertado, e o que mais interessa é aquela história. Veio me perguntar, ele tinha um espermograma com 13 milhões, engravidou a namorada porque falaram para ele que um dia ele seria infértil. Será que é dele, não é dele? Pode ser dele. A gente viu que 5% dos homens tem um espermograma pior. Então, não é uma coisa, não é igual diabetes, que é 90, sei lá, 100, 105. A partir disso é diabético, é pré-diabético ou não é diabético. É muito mais a parte da história do que do espermograma em si. E por que muitas vezes a gente fala na variabilidade de coletar pelo menos uma amostra? A gente sabe que um homem que fizer um espermograma seriado, ele nunca vai ser igual, né? Então, muitas vezes, existe a variação natural, além de uma variação de algum fator exógeno que pode acontecer, né? Então, são por isso mesmo da necessidade de mais do que uma coleta. E um intervalo de pelo menos 15 dias para a gente pegar um novo ciclo de espermatogênese, pelo fato que eu falei para vocês, de que a espermatogênese leva mais ou menos 70, 80 dias até se completa. Então, a gente tem que esperar 15 dias para poder fazer o novo espermograma, para fazer um diagnóstico mais plausível aí da qualidade seminal. Tá? Isso aqui é orientações clássicas que eu acho que todos vocês, quando for pedir espermograma, precisam saber. Tem que ter uma abstinência aí mínima de 2 anos e máximo, 2 dias e máxima de 7 dias, né? Quando você for repetir o espermograma, pedir para mais ou menos ter o mesmo tempo de abstinência, porque pode variar, né? E o intervalo de 2 semanas, como eu já falei para vocês. Por exemplo, semana passada eu peguei no consultório um paciente que tinha um espermograma bem razoável com uma fragmentação de 51%. Aí foi encaminhado para mim o que a gente podia fazer. Você conversa na história, desde que ele já tem um filho, nascido de ICSI, de fertilização in vitro, e pediram para eu avaliar por causa do aumento aí da fragmentação.
quando ele foi fazer o espermograma, ele tinha mais do que... Ele falou que ele nem sabia, mas com certeza pelo menos uns 2 meses sem ejacular antes. Sem ejacular. Aí você vai conversando com ele, desde que casou, a esposa tem dispareunia, então a frequência de relações sexuais não era muito alta. Depois que nasceu o primeiro filho deles, ele falou que praticamente ele tinha tido 1 ou 2 relações. Então, pode ser que a fragmentação estivesse alterada pelo fato dele estar muito tempo sem ter ejaculado, né? Então, aí eu programei para ele falar, olha, eu te expliquei e falei, você precisa ejacular, você precisa dar um turnover no seu, né, na vesícula seminal, na próstata, no sêmen, de um modo geral, para fazer uma coleta, pelo menos ejacular a cada 2, 3 dias seguidos, fazer pelo menos umas 5, 10 ejaculações para depois marcar um espermograma para a gente ter um número um pouquinho mais fiel. Aí eu fui comentar isso com a ginecologista que tinha me encaminhado. Eu falei, mas eu não sabia que ele não tinha esse hábito sexual, entendeu? Então, por isso que na orientação do espermograma é necessário a gente saber, mesmo vocês, assim, dar uma perguntada, porque isso pode ter alterações nítidas, tá? Na azospermia, que aí é a forma mais grave que a gente tem de infertilidade para o homem, tá? E a azospermia, você tem que ter uma qualidade de laboratório muito boa para determinar a azospermia, porque é necessário que seja realizada a centrifugação da amostra, né? Para ver se acha algum espermatozoide pós-centrifugação, que aí muda todo o prognóstico de um paciente, tá? Esse é fundamental, que realmente pelo menos 2 exames, né? E às vezes a gente pede um terceiro depois de uns 2 meses para ter uma resposta melhor. Isso aí está presente essas definições aí tanto no guideline europeu quanto no guideline da Organização Mundial de Saúde, no manual de espermograma. Então, assim, o processamento seminal, a centrifugação, na minha visão, o Ivan sabe bem disso, é ideal, assim, é fundamental, né, essa análise para os pacientes com azospermia. E a gente vai chegar depois em algumas respostas. Agora, a azospermia, se ela for obstrutiva, ela tem um prognóstico diferente do que a não obstrutiva. E o espermograma, ela traz informações para isso para a gente também. Se eu tenho um volume baixo, ela tem maior chance de ser obstrutiva. Se eu tenho um pH baixo, também eu tenho, se o pH é menor que 7, eu tenho também uma chance de ser obstrutiva maior. Se eu tenho volume baixo e o pH baixo, provavelmente esse paciente tem agenesia de deferente. Então, são informações que muitas vezes estão ali no espermograma, a gente muitas vezes não dá muito valor e que são fundamentais para alguns casos, né? E a não obstrutiva é quando eu já tenho uma alteração aí na espermatogênese ou alguma insuficiência hormonal que está levando à baixa da espermatogênese. Por isso que é fundamental a gente saber o eixo, e a gente também quando você tem um espermograma com azospermia, é fundamental avaliar a função hormonal, né? O FSH, o LH e a testosterona, principalmente. Porque se eu tenho FSH e LH normais, provavelmente eu tenho uma azospermia obstrutiva, com a testosterona normal. Por quê? Porque quando eu tenho uma queda na espermatogênese, eu não faço feedback negativo, não tem a produção da inibina, que ocorre durante a espermatogênese, e aí eu vou ter um aumento de FSH e algumas vezes de LH também, né? Então, e eu tenho aumento do LH quando eu tenho uma insuficiência testicular, porque o LH ele vai estimular a célula de Leydig a produzir testosterona, que aí a testosterona é fundamental na espermatogênese.
Com aquelas características, se eu tenho, então, uma dosagem hormonal normal, eu tenho que investigar se tem alguma obstrução do trato geniturinário do homem que possa estar ocorrendo essa azospermia que pode ser obstrutiva, tá? Agora aqui é que eu vou entrar no ponto que até o Caio tinha pedido, que eu falo, se você pegar, isso aqui são os capítulos do manual da OMS, eu não vou destrinchar nada disso, mas falar uma coisa bem geral até para os mais sêniores aí tentarem também a gente fazer meio que um brainstorm, né? Quando você pega o exame básico de espermograma, nenhum lugar fala de processamento seminal. Se você ler o capítulo inteiro, item por item, ele acaba na morfologia, tá? No capítulo 3, ele já passa para o exame estendido, para que você pode fazer mais em um espermograma. Aí você tem fragmentação de DNA, vários outros testes genéticos, testes imunológicos, teste de anticorpo, Nenhum lugar fala das técnicas de processamento seminal ou do processamento seminal se ele entra no diagnóstico do homem, tá? Eu estou passando agora para a gente falar em diagnóstico. Agora foi demais. Não querem que eu fale. Bom, passa um só, João. Isso. Até o João está possível. No exame avançado do espermograma, também falam de outros testes mais voltados provavelmente só que a pesquisa, né? Reação acrossômica, avaliação da cromatina, vários outros testes que estão muito mais relacionados a mais a parte de pesquisa, que vão ter pouca utilidade na parte clínica. E quando a gente fala de preparo de sêmen para reprodução assistida, ou preparo de sêmen para fazer aqueles testes avançados, aí entram as técnicas de processamento seminal. Tá? Então, o processamento seminal, ele assim, no dia a dia de uma clínica de infertilidade, eu acho que ele é válido pelo sentido de você estar sabendo como que você vai manipular esse espermograma, o sêmen desse homem. Tá? Mas ele não faz parte do nosso dia a dia para diagnóstico. Ele não traz informação. Ele é fundamental se você quer fazer alguma técnica de baixa complexidade. Se esse sêmen tem essa capacidade de fazer uma baixa complexidade. Agora, ele não vai trazer resposta nenhuma para o diagnóstico. Tudo o que a gente precisa para o diagnóstico está na primeira parte do espermograma, está na avaliação do espermograma normal. Tá? Processamento, ele é igual, por exemplo, você tem um espermograma muito ruim, que não foi feito na clínica que você vai trabalhar. Eu, pessoalmente, eu acho extremamente recomendável, por exemplo, chegou um paciente que veio com um espermograma da Fertility com 200 mil espermatozoides, que veio com um espermograma da Huntington, aí veio com 15 mil espermatozoides. Você vai fazer aonde o ciclo? Vai fazer no ideia fértil? Eu, sinceramente, eu acho fundamental fazer um espermograma na clínica nesses casos de oligospermia muito avançada, menor que 1 milhão de espermatozoide, que você faça na clínica. E um azospérmico, a mesma coisa. Ou um criptozospérmico, que achou 2 espermatozoides não sei aonde, 5 na outra clínica, tem que fazer um espermograma na clínica que você vai trabalhar, que você vai manipular esse sêmen. Porque aí é fundamental para o laboratório já ter um parâmetro do que ele vai estar trabalhando. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que isso a gente tem que ter um pouco disso em mente. Tá? Mais alguns detalhes eu vou falar depois. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente só pensar no que eu falei até agora sobre
espermograma. Por exemplo, chegou um paciente, tá, vamos lá, só o espermograma. 2,4 ml, 26 milhões por ml, 63 milhões, 40% progressiva com morfologia de 1%. Esse espermograma é normal ou não é normal? Como que vocês aí, de um modo geral, orientariam o paciente? Tá, a única coisa que a gente sabe é que ele está tentando engravidar a parceira faz 1 ano e não está engravidando. Depende, não depende? Depende até da idade da parceira, se você vai, o que você vai fazer ou não, né? Se a parceira tem um fator feminino também associado, né? Não dá para a gente falar, olha, não, seu espermograma é normal, mas ele não está engravidando faz 1 ano. Aí você vai fazer a investigação feminina e a mesma coisa, por exemplo, não achou nada. Ah, então é uma infertilidade sem causa aparente. Agora, isso é um caso que muitas vezes a gente pode fazer abrir mão de outros testes, que um deles, por exemplo, é a fragmentação de DNA. Por que porque aí você pode achar alguma coisa de diferente. Agora, eu preciso do processamento seminal aqui nesse caso para fazer o diagnóstico desse paciente. Agora, se você pensar em fazer inseminação intrauterina, que pode ser que essa avaliação, esse espermograma, ele possa entrar nisso, aí sim eu acho, aí sim o processamento seminal, vocês precisam ter o processamento seminal para ver se ele recupera a quantidade suficiente de espermograma. Agora, se ela tiver 38 anos, você vai indicar inseminação intrauterina? Então, um espermograma desse, se você não quer investigar a parte masculina, não, teoricamente não precisa, você já vai indicar o ICSI para um casal desse, certo? A questão é que se a gente colocar no percentil 50, ele já está totalmente alterado. Então, ele pode também ter alguma coisa que pode trazer uma melhoria futura para o casal de alguma forma. Lógico, aí até a idade da esposa conta. É aquela coisa, né? Quanto mais nova, maior a chance do ICSI dar certo de primeira. Mas também, quanto mais nova, maior a chance de você poder tratar e tentar engravidar naturalmente. Né? Então, foi por isso que eu... Tem mais um. Aí, esse aqui é a mesma coisa. Aí, esse aqui já tem 126 milhões de espermatozoide, uma morfologia de 4, mas também não está engravidando a parceira faz 1 ano, investigou a parceira e não tem nada. Vai para a fertilização. Certo? Esse espermograma não precisa. Mas e se ele fez 3 testes, se ele fez 3 ICSIs e a resposta sempre foi muito ruim? Aí vale a pena a gente também avaliar esse homem de algum modo, certo? Talvez não precise esperar em 3 ICSIs de insucesso ou com 3 taxas de fertilização, de desenvolvimento embrionário muito ruim. Né? Hoje, tem muita clínica, muito lugar que a fragmentação entrou como rotina. A gente não estou querendo dizer que isso tem que ser de rotina, mas quando você tem um resultado muito ruim de ICSI, você tem que tem outras coisas a serem investigadas no homem também, né? Tá? E já um sêmen com 4 milhões por ml, com contagem total de 8, motilidade de 25, uma morfologia ruim também. É que é ICSI de cara, né? Se você não for tratar nada ao homem. Agora, se você for investigar ou tratar o homem, por exemplo, aí neste caso aqui, uma fragmentação de DNA já não cabe de avaliação inicial, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente já tem todos os parâmetros alterados. Vamos investigar? É fundamental aqui fazer uma pesquisa genética, né? Não é o foco de hoje, mas porque a gente já tem uma contagem abaixo de 5 milhões de espermatozoides por ml. Mas aqui também, o processamento seminal vai te trazer alguma coisa? É ICSI direto, certo? Agora, só para alongar e dar uma meia horinha para a gente depois falar só um pouquinho específico da fragmentação de DNA e do outro artigo,
Porque outra coisa, né, que assim, na infertilidade do homem, olha aqui, ó, isso aqui é um trabalho do ano passado, homens com menos de 1 milhão de espermatozoides na amostragem inicial por ml, ele tem 5 anos, não são? Em 5 anos, 30% de chance de ficar azoospermico, tá? Isso aqui é outra coisa. Quando você tem uma oligospermia, eu já digo, menor que 5 milhões, ele tem que ter um espermograma de pelo menos dos últimos 6 meses, um ano. Eu diria que com menos de 1 milhão, ele tem que ter pelo menos um espermograma bem recente para você fazer um ciclo de fertilização. Porque é aí que você pode ter surpresa. Primeiro, que é o momento de você ter as zoospermias transitórias. O cara que tem menos que 1 milhão, ele pode passar uns períodos com a zoospermia transitória. Então, é fundamental que quanto menor a quantidade... Aquele casal que fez um espermograma 2 anos atrás, tinha 4 milhões de espermatozoides, aí voltou para fazer um ciclo e... Gente, é fundamental que tenha um espermograma para a gente ver o que está acontecendo naquele momento, como eu disse espermograma, você analisa o que está acontecendo no momento do homem, né? Da parte da fertilidade do homem. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Agora, pô, ficar falando de espermograma, de espermatozoide, para lá, para cá, qual que é a influência do espermatozoide num ciclo de fertilização? É de 10 a 15%. Por isso que muitas vezes ele é totalmente subestimado. Porque eu mesmo falei que se eu tenho um azoospermico, que eu tiver um espermatozoide, ele pode ser pai, porque você está falando que o cara que tem 1 milhão de espermatozoides, você tem que investigar, você tem que ficar preocupado com esse cara, né? Mas a gente sabe que quanto menor a quantidade de espermatozoide, menor é a chance de você ter um resultado final. Muitas vezes a investigação, o tratamento do fator masculino, você vai encurtar o período e você vai conseguir fazer com que esse casal seja engravidar. Você pode até não encurtar com o tempo, porque se um casal que tem recurso financeiro, em 6 meses ele pode fazer 5, 6 tentativas de ICS, né? Um por mês. Agora você pode com certeza diminuir o custo de um casal se você, às vezes, de alguma forma conseguir tratar o fator masculino, tá? Até, bom, por causa da influência. Aqui mostrando um trabalho até recente, 2020, mostrando que você adiar um tratamento em até 180 dias, mesmo para pacientes com reserva ovariana baixa, não mudou as chances de gravidez dessas pacientes, tá? Mesmo com a reserva ovariana bem no limite, bem abaixo. Então, às vezes, ajustar alguma coisa pode ser fundamental para esse casal. A gente tem a preocupação, né? Chega uma paciente com 39 anos, não, já tem que sair com a malinha de injeção pronta, nem sabe se tem pólipo, se não tem pólipo, né? Assim, todo mundo tem essa, até a gente, quem trabalha, tem que ter essa preocupação. Não é uma coisa que é assim, não, daqui 2 anos você tenta ver se conseguiu engravidar, porque está começando a tentar engravidar agora. Não é bem assim. Mas a gente já tem dados na literatura mostrando que um tratamento mínimo a gente consegue, tá? Então, só para lembrar que a avaliação bem conduzida na infertilidade masculina representa uma oportunidade e muitas vezes a gente identifica condições médicas tratáveis e também condições de infertilidade que podem ser tratáveis, tá? A gente aqui, de um modo geral, uma vez por ano, mais ou menos, uma vez a cada 2 anos, a gente faz diagnóstico de tumor de testículo em casais com infertilidade. Tudo bem, o nosso número de atendimentos aqui é muito grande de um modo geral. Mas a gente já fez alguns diagnósticos de câncer de testículo por infertilidade, que veio como a primeira queixa a infertilidade, tá? O espermograma ele vai dizer sobre o status da fertilidade em si, não se o homem é fértil ou infértil, né? Ele não define a fertilidade ou infertilidade. Como eu mostrei para vocês, parâmetros normais também não quer dizer que
Este homem vai ser fértil, parâmetros alterados, a mesma coisa. Ele tem que ter isso em mente. Né? E o espermograma tem que ser interpretado com as informações clínicas e laboratoriais que a gente achar necessário, e nunca isoladamente. Era isso. Tá. Alguma pergunta? Marcelo, qual condição que você acha que valeria a pena a gente encaminhar um paciente para fazer um PESA sem ser na vasoscopia? Aí não seria nem PESA, né? A gente faria biópsia testicular. Foi direto para biópsia, né? Não. Então, o PESA, a gente buscar espermatozoide no epidídimo, é para o paciente vasectomizado, que tem razospermia obstrutiva. Por quê? Porque eu vou causar obstrução nesse paciente. Então, se a gente pensa em espermatozoide testicular, espermatozoide do paciente não azospérmico, a gente vai no testículo e não vai causar uma obstrução. A gente vai direto no testículo. Tá? Bom, o Murilo vai falar um pouquinho, acho que, sobre isso agora, mas, de um modo geral, isso é uma coisa bem contraditória ainda na literatura. Eu não vou te falar que eu não tenho feito e não tenho indicado para alguns pacientes, mas, normalmente, casais que já têm um ciclo de ICSI com resultado bem ruim tanto da fertilização, do desenvolvimento embrionário, que com certeza não engravidaram, e que tem uma fragmentação aumentada. E eu não vou falar que assim, olha, a fragmentação aqui fala que não sei de cabeça, mas até 23, assim, de 15 a 23 é uma alteração moderada, e maior que 23 já tem uma fragmentação aumentada. Vai ser com um cara com 24 de fragmentação, que provavelmente possa ser que indique isso. Já fiz em casos, e até com bons resultados, os casos que eu fiz com espermatozoide testicular, todos os casos, se não me engano, foram razoavelmente bem. Não foram muitos, não, porque eu sou bem criterioso para sugerir uma coisa dessa, para sugerir esse procedimento. A gente vê que isso vem crescendo muito, né? Até porque hoje o Zymot pode auxiliar, a gente não sabe se o Zymot... Eu vou terminar os 97, depois dessa prontuário. Fazer o prontuário agora para... mas é uma outra alternativa para quem também tem fragmentação, às vezes, elevada. Só que você também pode tratar essa fragmentação. Só que aí tudo depende na questão de tempo, se você vai conseguir tratar, não vai conseguir tratar, tudo isso. Isso é mais antioxidante, mudança de estilo de vida, ou também antioxidante? Até corrigir a varicocele, tudo isso. Antioxidante, todas as medidas, né, dietéticas, de atividade física, de nutricional, o tabagismo. Agora, aquele cara, não, eu não vou parar de fumar, eu não vou fazer isso, não vou deixar disso, obesidade, tudo isso, às vezes o cara, o próprio homem não está disposto a isso. Ou você tem uma reserva ovariana muito baixa. Entendeu? Então, são casos, e o que a gente observa é que isso vem aumentando, sem dúvida nenhuma, mundialmente, a indicação de espermatozoide testicular. Tem locais que, assim, a fragmentação está de 40%, ele nem tenta fazer um ICSI convencional com ejaculado, ele já vai para o espermatozoide testicular. Eu, sinceramente, eu sou meio contrário a isso. Eu acho que tem que ser feita uma tentativa e ver como é que foi essa evolução embrionária. E, principalmente, não é assim, não engravidou. Como foi a evolução embrionária? Né? Se, por exemplo, teve 12 M2 e não desenvolveu nenhum blastocisto, por exemplo, putz, tem alguma... É só o fator masculino, gente? Não. A gente viu que 15% pode ser a causa do espermatozoide. Um óvulo de 38 anos e um espermatozoide com fragmentação de DNA. Quem que vai ser o culpado, teoricamente? Agora, tem casais que hoje em dia falam assim, não, eu quero otimizar tudo o que eu puder.
Aí, esse sim. Por isso que para não ser uma coisa que você está impondo, olha, o espermatozoide testicular é o que vai te salvar. Não. Mas tem gente que quer otimizar 100% do seu tratamento. Às vezes passou já por 2 ICSIs, ou nem isso tudo, um ICSI só com essa evolução muito ruim. O óvulo já tem uma qualidade ruim, o espermatozoide tem uma qualidade ruim, que é o espermatozoide testicular. A gente não tem na literatura a garantia de que é melhor, mas existem indícios que, nesses casos, o espermatozoide testicular pode ser melhor. Existe alguma tendência de observar o Kruger, principalmente quando for Kruger 0, para alguma conduta ou cada vez mais ele é deixado de lado? Mal vejo o Kruger. Não está na minha avaliação, assim, da infertilidade. Você vai avaliar o Kruger para quê? Por exemplo, pensar no espermatozoide testicular, não é a fragmentação do DNA. O Kruger também nem entra nisso. É muito que a gente, todo mundo ignora o Kruger, mas às vezes o Kruger 0, queria saber se teve alguma tendência hoje, ou se continua o pessoal cada vez, mas que só vê a queda, né? Ele nos valores do espermograma, não muda a conduta, ele continua lá. Então, só para saber se existe alguma tendência. Ele ajuda nos parâmetros para a gente ver de melhoria do espermograma. Ou até para dizer. Não dá para tomar uma conduta específica, não, mas, por exemplo, você fez um tratamento e melhorou de 1 para 3, 1 para 4, aí o seu tratamento foi efetivo, ele ajudou, tem efeito. Por exemplo, uma indicação mais precisa para o não azoospermico do espermatozoide testicular é quando você tem motilidade 0 ou na globozoospermia também. Quando você tem uma morfologia, mas aí é diferente a globozoospermia do que do Kruger 0. Porque é totalmente amorfo, totalmente anormal. Aí você tem uma indicação mais precisa de espermatozoide testicular. Porque o espermatozoide testicular imóvel é melhor do que o espermatozoide não testicular imóvel. Porque ele está imóvel porque ele não está maduro o suficiente. E aí o laboratório consegue manipular isso melhor. Ele consegue ativar um pouco a motilidade, e aí você vê que... Porque a motilidade vai mostrar se ele está vivo ou não está vivo. Né? Porque, por exemplo, você vai falar com o Sidney e vai falar, não, mas o imóvel, se eu faço o teste da cauda, se a cauda estiver movimentando, eu posso injetar porque é um espermatozoide vivo. Mas aí, por isso que eu estou falando que tudo isso depende muito do laboratório que você está trabalhando. Né? Essas informações todas têm que estar o tempo inteiro. Eu converso com o Ivan, com a Jana, com as meninas, com a Jana, com a Thaís o tempo inteiro para a gente estar sempre buscando a melhor qualidade seminal, principalmente nesses casos mais difíceis. Isso não consta no laudo, né? Porque quando ele funciona e aparecem imóveis de testículo, só parece que foram identificados 25 espermatozoides imóveis. E às vezes tem injeção. Já tem bastante que reclama, né? Assim, nossa, eles injetaram imóvel, só que eles não está descrito que ele foi feito uma ativação. Mas hoje eles colocam os injetados espermatozoides vibrando, com a cauda móvel. Mas supostamente, se você captou do testículo, você já não está esperando a móvel. Exato. Assim. Então, eu digo não para a gente, para o paciente, já teve caso de paciente assim, se captou igual que a gente explica, você fez o teste, mas eu não sei se valeria a pena, talvez, deixar isso mais claro, que ela pode ter acesso a esse laudo depois, né? Não sei, estou refletindo aqui, né? Porque é uma coisa que aconteceu com porque assim, é uma luta constante, né? O pessoal lá do laboratório de anos assim, a gente faz uma biópsia testicular, só achei espermatozoide imóvel. Vai ter imóvel. Se tiver móvel é porque tem alguma coisa já passou 15 minutos que ela avaliou, deixou no meio, então por isso que está móvel, entendeu? Porque o meio que vai fazer isso, porque a motilidade do espermatozoide ele vai ganhar no epidídimo. Né? Assim, tanto é que quem não defende o espermatozoide testicular fala que aí o espermatozoide não vai completar toda a sua maturidade de todas as reações, acrossômica, motilidade, uma série de coisas que acontecem no epidídimo também. Então, essa pessoa não defende isso. Mas, ao mesmo tempo, aí, quem defende o espermatozoide testicular,
ele vai falar que ele também não sofre por nenhuma agressão até chegar no epidídimo, ou mesmo do epidídimo para depois, entendeu? Que o meio, por isso que essa questão da fragmentação do DNA depende muito se a fragmentação é de origem também testicular ou pós-testicular, entendeu? Uma fragmentação de origem testicular, o espermatozoide testicular, teoricamente, ele não vai responder tanto quanto se o aumento da fragmentação é para alguma coisa pós-testicular, uma infecção ou alguma outra coisa que possa estar alterando. O meio é que está alterando o espermatozoide, não a espermatogênese que já veio com o espermatozoide alterado. Deu para entender? Ficou meio claro? Ficou claro? Difícil? Mas, no geral, Renato, quando a gente vai fertilizar, apesar da gente já esperar espermatozoide imóvel, eu vejo o teste da cauda muito subjetivo. Não dá para você ter certeza se ele está vivo ou se está morto. Né? Você dá uma chicana nisso, né? Se a cauda estiver mais rígida, provavelmente ele está morto. Mas a gente preferencialmente coloca uma substância que chama pentoxifilina, e essa pode dar uma movimentação ali no espermatozoide. Normalmente dá, como se fosse uma cafeína ali no café. Isso. E aí, se a gente tem certeza que está vivo, preferencialmente a gente usa esses. Né? Beleza? Isso aí, Então, valeu. o Murilo, que é nosso fellow, entrou esse ano também, assim, aqui no Interfet, é o primeiro dia que eu tenho contato com ele. Ele está achando que está aprendendo alguma coisa. Até agora eu vou ter que começar do zero. Estou brincando. Tem outros assistentes aí. Não, vou sentar. E ele vai mostrar esse artigo só de fragmentação, que é um guideline, e depois outro artigo para a gente discutir esses ciclos masculinos. Então, beleza, vamos lá. Então, bom dia. Como o Dr. Marcelo introduziu, eu sou Murilo, sou atual fellow, né, da andrologia, aqui do Instituto Ideia Fértil, e sou urologista formado pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Então, o artigo que a gente selecionou para fazer a explicação sobre a fragmentação do DNA foi essa revisão, né, do Sandro Esteves, mais outros colaboradores, que foi publicado no ano de 2020, sobre a sumarização das evidências atuais, né, e as recomendações práticas, né, da utilização do teste da fragmentação do DNA espermático. Então, ele começa com uma introdução, assim, levando a gente a sempre refletir que o aumento da fragmentação está relacionado a diversas condições, nunca está relacionado apenas a uma delas. Entre as mais comuns que nós temos como evidência hoje em dia seria a varicocele, as doenças crônicas, seja doenças crônicas, das doenças crônicas de uma forma geral, principalmente a obesidade, a metabólica, infecções, seja elas locais ou à distância, a idade, geralmente na idade masculina, acima de 45 anos, é o fator mais importante, a obesidade, que eu já havia citado, medicamentos diversos, principalmente aqueles que vão alterar o eixo hipotálamo-hipófise, e radiações, exposição a agentes químicos, tinturas, petroquímicos, dentre outros, ou seja, praticamente quase tudo que a gente é exposto hoje em dia. E dentre as várias teorias que existem, né, para explicar essa fragmentação do DNA, a mais estudada, aceita, seria a do aumento dos radicais livres, que todas essas alterações, seja a inflamação crônica, a varicocele, vão levar ao aumento dos radicais livres, que esses radicais livres aumentam a fragmentação do DNA espermático, de uma forma mais simples. Então, aqui é uma ilustração mostrando todas essas alterações, desde temperatura, varicocele, então a gente acabou de comentar, que vão culminar nessa fragmentação do DNA. Então, por isso que foi necessário que a racionalização dos testes, né? Para quem nós pediríamos esse teste, já que em tese, provavelmente deve ser uma alteração muito prevalente, digamos assim, em alguns casos. Nos primórdios das primeiras publicações, as publicações mais robustas começaram no final dos anos de 2010, 2014, a Sociedade Americana de Urologia e a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva não recomendavam a realização de rotina desse teste de fragmentação. A gente sabe que no calor assim das publicações, muitos dos urologistas, andrologistas começaram a solicitar esses exames de uma forma mais rotineira.
Então, essas foram as duas primeiras sociedades que se posicionaram contra essa utilização de uma forma rotineira. No ano de 2017, a Society for Translational Medicine, ela trouxe as principais indicações no seu guideline para a realização do teste da fragmentação do DNA espermático. Dentre elas, infertilidade inexplicada, abortamentos de repetição, homens com fatores de risco, que seriam obesos, idade mais avançada, expostos à radiação com certa frequência, calor excessivo na região próxima à genitália, como cozinheiros ou trabalho em fornalhas, e também casos após falha de algum tipo de tratamento de reprodução assistida, seja inseminação intrauterina, Wicks ou FIV. E, em 2020, a Sociedade Europeia de Urologia publicou no seu guideline também, abordando sobre essa questão, que ele levou em consideração, principalmente nos casos de abortamento de repetição e nos casos dos homens com infertilidade inexplicada, e também levou em consideração que a correção da varicocele pode ser considerada, mesmo quando ela é subclínica, no caso de casais com quadro de infertilidade e detectado um aumento da fragmentação do DNA. Então, seria mais uma indicação para se corrigir a varicocele. E quais são esses testes que nós podemos lançar mão? Basicamente, são os 4 testes que são utilizados a nível mundial hoje em dia, tá? Sendo o mais comum, cerca de 30% a 40% dos laboratórios, de esse teste do túnel, tá? E o mais, assim, difícil de realização devido ao seu custo e sua logística seria esse COMET, ou cometa, né? Principalmente devido à especificidade da realização e seu custo. De uma forma geral, o artigo traz para nós que o túnel, em dados americanos, custa em cerca de 100 a 150 dólares, e o teste do cometa, uma média de 600 dólares a realização. Então, ele é mais reservado a casos de terapia, a casos de pesquisas clínicas e tudo mais. Por quê? Todos esses 3 testes, eles não conseguem diferenciar a fragmentação da fita simples da fita dupla. E hoje em dia tem algumas linhas de pesquisa que estão chegando a uma certa conclusão de que a fragmentação do DNA fita dupla seria o real motivo das taxas de infertilidade ou de insucesso quando a gente avalia essa fragmentação do DNA. E esses 3 testes não conseguem fazer essa diferenciação, ele detecta a fragmentação, onde separa se é fita simples ou dupla. Já o teste do cometa, porque ele consegue fazer uma diferenciação do seu meio, né, desse gel em que é colocada a eletroforese, e consegue diferenciar tanto a fragmentação da fita simples quanto a fragmentação da fita dupla. Então, ele é bastante usado nessas pesquisas, né, que estão sendo ainda desenvolvidas. Só fazer um intervalo para todo mundo. O túnel tem esse custo, mas a máquina, né, que faz o túnel é extremamente cara, né, o equipamento, e depende de uma série de cuidados do laboratório também para fazer. O teste mais simples no Brasil, que tem maior acessibilidade, já é o SCD, que é o que a gente usa aqui. Uma questão porque ele é mais factível de fazer, e a maior crítica dele é porque ele é dependente do examinador, né? Mas isso, com uma equipe bem treinada, você acaba perdendo essa variabilidade do examinador, tá? Só para... Porque o SCD ele utiliza aquela microscopia com fundo claro, mais convencional, então ele é logisticamente mais fácil de ser realizado. Mas, independente do tipo de teste, né, esse guideline também traz para nós algumas ponderações, são as validades dos testes, e que independente do teste que se realize, eles não são comparáveis, na verdade, né, e intercambiáveis, ou seja, não adianta você realizar um teste do cometa e depois reutilizar o teste do túnel e tentar comparar se teve uma melhora ou não da fragmentação. Ele sempre traz para nós que nós devemos repetir o teste utilizando a mesma metodologia e, preferencialmente, no mesmo local, porque também o tipo de avaliação, a pessoa para fazer essa avaliação, isso também pode interferir nos dados que vão ser publicados. Lembrar também que sempre que a fragmentação não determina fertilidade ou infertilidade, né? Ela é só um dado a mais prognóstico, e também que ela também não vai determinar o sucesso ou o insucesso das técnicas de reprodução.
E dentre as recomendações, eu pontuei aqui as recomendações que esse grupo de pesquisadores trouxeram como fortes, né? Apesar de nenhuma delas terem algum grau de evidência de literatura muito forte, um grau A, por exemplo. Mas como quase tudo na andrologia, não há um grau de evidência tão forte, e muitas até das condutas também, hoje em dia, são ainda off-label, carecem de publicações que respaldem essa utilização. Mas, pontuando, então, essas recomendações. A varicocele, a gente sabe que a correção é capaz de diminuir a fragmentação, tá? E testar a varicocele, fazer o teste de fragmentação em pacientes que possuem varicocele subclínica, ou seja, não é detectável no exame clínico, apenas no exame de ultrassom, não deve ser recomendado de uma forma rotineira, apenas quando se enquadrar naqueles quadros de pacientes com causas inexplicáveis de infertilidade ou fatores de risco. Casais com infertilidade idiopática devem ser informados sobre a possibilidade da fragmentação DNA como fator de causal, como a gente já tinha ponderado. A gente não pede de rotina, porém, deve sempre ser elucidado para o casal a possibilidade desse teste. E caso o casal deseje ou seja um consenso, a gente pode, às vezes, pedir uma avaliação inicial. E sempre lembrar que qualquer alteração da fragmentação do DNA espermático, esse paciente deve passar para avaliação com o andrologista. Ele pondera isso como uma recomendação forte, pois muitas das vezes essas alterações, às vezes, principalmente pelos avanços das ICS, muitas das vezes essa alteração, às vezes, ela não é tão levada em consideração. Então, a gente acha que pode, às vezes, mitigar essa alteração utilizando a captação de um espermatozoide a partir de uma placa de seleção, então a avaliação não seria tão necessária. Então, ele traz para nós que essa avaliação sempre é necessária. Aqui no nosso instituto, a gente faz de uma forma rotineira, né, essa avaliação com andrologia, mas outros locais do mundo não. E outras recomendações, né? A fragmentação pode impactar nas taxas de sucesso, né, da inseminação intrauterina, e também deve ser uma opção, né, para emitir, a ICSI, né, deve ser uma opção para mitigar a infertilidade por fragmentação do DNA, ou seja, aquele próprio quadro que o Dr. Marcelo trouxe para nós. Num paciente que tem uma fragmentação alterada, elevada, já tentou fazer alguma correção, seja da varicocele ou de algum outro fator de risco, e não teve uma melhora dessa taxa de fragmentação, talvez a relação de um ICSI com espermatozoide, seja testicular ou ejaculado, seja um fator a ser levado em consideração para um sucesso reprodutivo. E lembrar também que a fragmentação pode ser o guia para a opção de inseminação intrauterina, ICSI ou FIV em pacientes que desejam fazer a criopreservação espermática, né? O que seria? Aquele paciente que chega ao laboratório, quer dizer, fazer uma congelação do seu sêmen, então ele advoga que não é uma recomendação forte, mas advoga que pode ser levado em consideração a realização da fragmentação nesse paciente para que ele saiba que, mesmo que às vezes o espermograma dele seja normal, se ele souber que ele tem essa alteração, principalmente da fragmentação, talvez esse sêmen congelado não seja um sêmen tão bom para alguns tipos de técnicas, e isso ele já pode ter essa informação antecipada na hora de fazer o congelamento seminal. Então, isso é uma recomendação que deve ser avaliada caso a caso, né? Foi como condicional, mas ele traz para nós como uma consideração a ser levada em conta. Então, aqui a gente tem um resumo, né, de basicamente tudo que a gente acabou de elucidar. Esses são todos aqueles fatores que nós levamos em consideração, e a gente tem que sempre lembrar o quê? A questão das mudanças de hábitos de vida, seja perda de peso, uma alimentação mais natural possível, ou seja, evitar consumo excessivo de ultraprocessados, alimentos que não tem aquele contato tão abusivo com agrotóxicos, o meio, né, evitar a exposição a meios poluentes, evitar a exposição a agentes petroquímicos, a radiação ionizante. Isso tudo pode, de um certo modo, impactar na formação, na espermatogênese e principalmente na fragmentação do DNA espermático, tá? E quando todos esses fatores já foram tentados, já teve uma tentativa de elucidação ou tratamento, e mesmo assim não teve uma resposta, aí nesse caso nós devemos considerar a ICSI, né, nesses pacientes com a fragmentação persistentemente elevada.
Então, quais são as considerações, né, que esses colaboradores trazem para nós podermos, como se fosse, refletir para prováveis dados que futuramente talvez tenhamos resposta, né? Qual seria o melhor teste, né, para diferentes cenários? Nós não temos essa resposta. Nós temos algumas opções de testes, mas não sabemos comparar qual seria melhor ou pior, e principalmente para qual paciente um teste seria mais apropriado do que outro. Estudos epidemiológicos, ainda carecemos desse tipo de informação, né, sobre fragmentação de DNA. O impacto psicológico, né, desses achados, né, que cada vez se pede mais. Muitas das vezes o paciente, às vezes, aquele paciente que está passando uma consulta inicial, nem tentou ainda um ciclo de gravidez, por exemplo, nem iniciou ainda a tentativa com a parceria, e às vezes ele se depara com a alteração da fragmentação do DNA. Então, isso pode causar impactos psicológicos importantes que a gente ainda não tem essa avaliação do que esse impacto poderia surtir na condução da fertilidade desse casal. A avaliação dos impactos nas mudanças de hábitos, na redução da fragmentação, também ainda não é tão bem elucidada. Ela é orientada, mas não temos dados tão concretos para saber que tipo de atividade, que tipo de medidas são mais efetivas que outras. E principalmente o quê? O papel dos antioxidantes. Nós sabemos que alguns antioxidantes são utilizados, alguns com formulações já próprias, outras com formulações separadas, mas entre esses antioxidantes que a gente pode citar, coenzima Q10, vitamina E, pentoxifilina, zinco, selênio, que são alguns suplementos que são estudados, porém também carecem de publicações mais robustas para poder validar com mais assertividade a sua utilização. Ultimamente teve uma publicação mais recente, né, com um suplemento que a gente não tem aqui no Brasil, que é o F8-4Man, que também é uma associação de vários desses antioxidantes, só que numa formulação que foi estudada num grupo pequeno, mas foi estudada num grupo populacional que conseguiu demonstrar essa redução da fragmentação do DNA. Aqui no Brasil, praticamente a gente temos o Vitergan e o Andractive nas farmácias convencionais, que são os dois mais utilizados no dia a dia. E as mensagens para levar para casa, né? E sempre lembrar que a infertilidade, ela é conjugal, nunca a gente deve avaliar separadamente, né? O teste de fragmentação não prediz infertilidade, ou seja, a alteração dele não quer dizer que aquele homem não é capaz de atingir a gravidez. Ele é importante, principalmente no monitoramento de intervenções, né, como a gente citou anteriormente. Às vezes, num casal infértil, que o paciente tem alguma varicocele, que a princípio, pelo espermograma normal, não foi optado por uma correção dessa varicocele, mas com esse insucesso da gravidez e uma detecção da aumento da fragmentação, nesses casos, após a correção da varicocele para se tentar melhorar a taxa de sucesso da gravidez, um modo de se poder monitorizar esse resultado, esse sucesso ou não da cirurgia de correção seria a partir da monitorização do DNA, da fragmentação do DNA espermático, e que essa redução provavelmente vai nos dizer que a cirurgia teve realmente algum efeito positivo no casal. Não necessariamente quer dizer que ele vai atingir a gravidez desse casal. Principalmente também identificar o homem com necessidade de avaliação andrológica, né, como já tinha dito anteriormente, e menores taxas de fragmentação levam a maior sucesso na concepção, seja ela natural ou assistida. Então, esse foi o primeiro artigo. Pode passar outro também, né? Essa segunda publicação bem mais recente, né, agora de abril de 2024, em que ele, na verdade, é um debate, né? Em que a gente vai ter um questionamento entre a ICSI, né, se ela é a melhor ou pior ou não maneira de se mitigar, né, o fator masculino, o que tange a infertilidade. Então, esses são os colaboradores, né, dessa publicação. Então, todos esses todos os colaboradores são os defensores, né, da ICSI como uma... Na verdade, assim, só deixar um pouco mais ponderado, não é que quem vai debater contra, ele é contra a ICSI, né? Ele é contra a ICSI como uma primeira tentativa para se mitigar esse fator masculino. Ele vai, na verdade, defender outros meios antes de atingir a ICSI propriamente dita. Já esse grupo aqui de pesquisadores já defende com certa mais assertividade, aí talvez como uma principal opção em caso de infertilidade masculina.
Então, quais são os pontos, né, que o grupo pró-ICSI levou em consideração? A ICSI, né, no seu surgimento, lá por meados de 1992, ela foi disruptiva nesse controle do fator masculino, né, por possibilitar e contornar situações a quais a FIV convencional não permitia, né? Então, ele foi um bypass, ele foi uma ponte. Então, aqueles casos de óligo, térato, astenoazospermias graves, a partir daí que você praticamente conseguiu pular essas alterações e conseguir um sucesso gestacional e um sucesso na fecundação. E principalmente para essa necessidade da relação para um espermatozoide para um óvulo. Isso seria o suficiente para a gente conseguir formar um embrião por meio da ICSI. Então, independente da oligosospermia ser muito grave, encontrou um espermatozoide bom e já consegue ter algum sucesso nessa tática. E também, principalmente, que mitigou a necessidade do bom funcionamento do acrossoma no que tange a fecundação, né, do óvulo. E principalmente nos casos de globosospermias, né, que a ICSI se detém como o único método para se atingir a fertilização nesses casos. No que tange a parte da genômica, né, ele traz para nós que casais com histórico de infertilidade, aborto de repetição ou falha de FIV, em grande parte possuem alterações do DNA espermático importantes. Então, a ICSI é um método de seleção de espermatozoides, a partir dos seus métodos, né, de seleção de espermatozoides, seja por placa, outros testes, eles levam à seleção de alguns espermatozoides melhores, ou seja, tentar fugir desses espermatozoides com alterações de DNA espermático, e isso culmina em melhores taxas de fertilização comparado a outros meios. Renato, esse grupo ele defende o espermatozoide testicular meio que direto. Você vai depois provavelmente mostrar a tabela, o número de casos que eles têm feito no espermatozoide testicular é grande. As taxas de gravidez deles estão se mostrando melhores também. Claro. Só que aí você tira o tempo, porque aí para você tratar a infertilidade do homem, você tem que levar 6 meses, 1 ano para tratar. Então, pode ser uma alternativa, você não trata a infertilidade do homem, mas você usa o espermatozoide testicular. De qualquer jeito, precisa ser bem selecionado. Sim. Depois de adolescente, são 6 meses para poder fazer. Outro ponto que também ele ressalta, né, essa seleção do espermatozoide ideal, né? Esse grupo defende que com o desenvolvimento da ICSI, se teve um olhar mais notório para avaliação de outras partes do espermatozoide, não necessariamente só a sua morfologia, a sua quantidade, a sua motilidade, mas ele acha que com o desenvolvimento da ICSI foi necessário se estudar e avaliar melhor o acrossoma, o centrosoma, a parte genômica e até epigenética relacionado ao espermatozoide. E também a avaliação da fragmentação do DNA espermático no ejaculado, que quando ela é presente e ela está elevada, a ICSI leva a melhores taxas de fecundação quando comparada a outros métodos, por alguns estudos. E a ICSI possibilita a utilização do espermatozoide testicular captado cirurgicamente naqueles casos em que existe uma infertilidade inexplicada ou insucesso de outras técnicas ou até da própria ICSI. A gente pode lançar mão da ICSI com o espermatozoide testicular, que, em tese, como ele é mais imaturo e não teve reações de todo o meio extratesticular, ele, em tese, tem menores taxas de fragmentação. Quanto à ploidia, né? A ICSI permite a gente realizar testes para assegurar a presença ou não de espermatozoides euploides, né, para as técnicas de reprodução, e também a possibilidade de avaliação do sexo. No Brasil, isso não é permitido a escolha, puramente só pelo sexo. Agora pode? Só para fazer. Não, poder não pode. Mas sim, eu não posso querer, mas o laudo pode apostar o sexo. Sim. Então, principalmente naqueles casos que existem doenças relacionadas ao sexo, né? A ICSI pode mitigar e poder selecionar espermatozoides de um determinado sexo para poder evitar possíveis alterações genéticas. E a segurança, né, que é o principal que ele traz para nós, que ela tem boas taxas de sucesso, e os estudos
que já estão ainda em andamento não demonstraram que as crianças nascidas de ICSI tiveram pioras cognitivas nem de desenvolvimento comparado a outros nascidos vivos de outras técnicas de fertilização. Isso também outro debatedor eu vou colocar mais à frente, mas existem estudos prós e estudos contras, né? E não existe uma linha muito bem elucidada. Então, essa aqui é uma tabela importante, né, que esse grupo traz para nós, que isso aqui seria o histórico das últimas 3 décadas, né, desse grupo, que ele é lá de Nova York, sobre a reprodução assistida. E que em cerca de 56 mil casos que eles tiveram nesses últimos 30 anos, 91,5% foram todos por meio de ICSI, sendo a grande maioria ainda por ejaculado, mas tem uma quantidade importante tanto da utilização do espermatozoide testicular e alguns casos também, em menor quantidade, do espermatozoide do epidídimo. E aqui são os casos, cerca de mais ou menos 9%, a utilização de fertilizações in vitro por outros meios mais convencionais. E... Desculpa. A nossa relação aqui de epidídimo para o espermatozoide testicular, a gente aqui tem como conduta o espermatozoide testicular só para o azoospermia não obstrutivo. Vai ter uma taxa de reversão do espermatozoide para 40% a 50%. Mas a gente faz, com certeza, 4 para a azoospermia obstrutiva, que aí seriam espermatozoides de epidídimo, para 1, deve ser 3 para 1, 4 para 1 de caso. Então, se a gente fizer o nosso levantamento disso daqui, vai ter a nossa pizza do espermatozoide de epidídimo vai ser muito maior do que a de espermatozoide testicular. Como esse grupo aí, tá vendo, tem 30 anos de caso, se ele colocar a incidência do uso de espermatozoide testicular dele, provavelmente vai ser só nos últimos 10 anos e está fazendo uma curva ascendente. Exatamente. Porque em alguns casos a gente tem visto alguns resultados são bem satisfatórios. E todos eles, dependente da forma de captação, seja ejaculado, eletroejaculação, sêmen de ejaculação retrógrada, testicular ou epididimal, tiveram boas taxas de gravidez clínica, né? Todas acima de 30%. Então, é um fator que ele... A de espermatozoide ejaculado é 36%, o espermatozoide testicular é 40%. O epidídimo 48%, porque aí o fator é só obstrutivo, né? Sem dúvida tem que ser a melhor taxa. Agora, para ejaculado testicular, aí sim, 4% no seu internacional, 47.000. Fazer um cálculo, né? Não, sim. Talvez não tenha diferença estatística, mas talvez são casos de falha de ICSI ejaculado, que aí foram para o testicular E talvez também sejam casos mais difíceis. Não é possível, eles não vão ter, tudo bem. Se é da Cornell, lá, eles é meio que referência da azoospermia não obstrutiva. Aí você pega os casos do Schlegel que ele publica, ele não tem tanto caso assim no testicular. Essa tendência. A taxa de fertilização primeiro testicular. Tem uma média de 49%, né, de fertilização, mas com um bom resultado clínico, né? Então, meio que compensa, né? Considerando que boa parte não vai ativar talvez a tempo, mas os que ativam... Provavelmente esse espermatozoide que é bom. E ele também pondera novamente, né, que as mães, né, oriundas de reprodução por meio de ICSI, não tiveram tempo gestacional e os recém-nascidos, né, oriundos de ICSI, não tiveram pesos abaixo ou acima, diferente da normalidade, quando comparado a outras técnicas de fertilização, né? Alguns trabalhos demonstram isso. Alguns trabalhos também demonstram até menores taxas de malformação dos pacientes dos nascidos vivos oriundos de ICSI e, mais uma vez, sem diferenciação, seja cognitiva ou social, desses nascidos vivos oriundos de ICSI. E agora, né, o guerreiro solitário aqui, o Robert, vai fazer as ponderações, né, os contras dessa utilização da ICSI como uma primeira arma, né, de combate ao fator masculino nos casos de infertilidade. Ele é um pesquisador da Universidade de
Newcastle, na Austrália. Então, ele é um pouco mais dramático assim, nas suas ponderações. Ele fala que teve o seu primeiro contato lá em 1992, quando ele teve contato lá em Bruxelas com a exposição da ICSE, né? E ele foi o que teve essa frase que um mentor dele disse nessa ocasião que marcou para o resto da vida dele, que acabamos de testemunhar a morte da andrologia. E por que ele leva isso muito em consideração? Porque com o desenvolvimento da ICSE como fator para mitigar, né, principalmente o fator masculino, muitas das vezes acaba-se que não se investiga de uma forma correta o fator masculino, propriamente dita. Então, como o outro grupo tinha lançado mão, acaba criando-se uma ponte. Então, ignora-se muitas das vezes as alterações leves, digamos assim, masculina, pois pensa-se que com a ICSE essas alterações não são relevantes. Então, ele acha que isso é um erro na condução desses casos. Tá? E ele traz para nós alguns dados importantes que, quando o caso não é relacionado a uma infertilidade masculina, as taxas de sucesso da ICSE são semelhantes às outras taxas, à taxa de outros métodos de fertilização. Então, ele não acha que há um real benefício da utilização dela, quando não num contexto de infertilidade masculina grave. E a ICSE, ele também traz para nós que ela é encorajada em casais no qual a mulher existe uma idade avançada, porém sem alteração do fator masculino. Tá? E ele também acha que não seria a primeira opção nesse cenário e que a grande maioria dos locais do laboratório de produção acabam indicando a ICSE como primeira opção. Ele fala isso por quê? Pois alguns dos estudos que ele cita não demonstram um aumento da taxa de nascidos vivos quando utilizada a ICSE nesse tipo de população, nesse tipo de casal, né? Idade avançada materna, porém, fator masculino, em tese, sem alterações. E os casos de infertilidade idiopática, né? Que seriam aqueles que mais necessitariam de uma investigação. Então, o principal mecanismo que leva a um caso de infertilidade idiopática, a gente investigou todas as causas, não foi possível a sua descoberta, seriam provavelmente questões genéticas, mutacionais, e questões relacionadas ao estresse oxidativo. E nenhuma dessas duas causas podem ser mitigadas pela ICSE. É claro que a gente consegue realizar, às vezes, a fecundação pela ICSE, porém, o defeito genético vai permanecer, e o estresse oxidativo, seja presente no óvulo ou no DNA desse espermatozoide, também não vai se resolver, ele vai continuar lá. Então, nós estamos com esse tipo de prática possibilitando, ou seja, oferecendo um maior dano ao embrião nesses casos de reprodução, utilizando um material genético, digamos assim, de pior qualidade. E outra menção que ele faz é que a ICSE bloqueou o pensamento crítico sobre a fisiopatologia da infertilidade, né? E principalmente, como já tinha explicado anteriormente, que muitas das vezes a gente parte direto para a ICSE e ignora um pouco as alterações masculinas, pois acha que isso será transpassado única e exclusivamente por meio da ICSE. Mulher feminina também. Também. Se partisse do pressuposto que já se fazia isso de maneira perfeita e deixamos de fazer. Então, o pressuposto é errado. Nunca se descobriu exatamente a causa. Se nós soubéssemos exatamente a causa, a taxa de gravidez tinha que ser 90% a 100%. Sim. Não se oferece. Então, é engraçado essa coisa. E a comodidade, né? Que hoje em dia, pelo avanço, pela facilidade de acesso nas clínicas de reprodução a esse método, é mais cômodo e mais fácil ofertar a ICSE do que realizar uma correta investigação desse fator masculino. E outra ponderação que ele traz para nós seria esse aumento da descendência de genomas frágeis e maior infertilidade populacional. Basicamente por quê? Se nós utilizamos espermatozoides com alterações para a fecundação e desenvolvimento de uma ICSE, provavelmente esses nascidos vivos vão ter uma maior carga genética ou maior carga de alterações, seja a nível epigenético ou até cromossomial, comparado à população de uma forma geral. Tá? Ainda carecem de estudos para poder corroborar por isso, mas é uma teoria que não tem como, se for eventualmente no futuro publicada, ele diz para nós que não seria uma surpresa para nós. E como essas alterações dependem de diversos fatores, não necessariamente só a avaliação dos nascidos vivos é possível a gente avaliar se realmente
esse prejuízo genético é uma herança da ICSI ou não. Porque, às vezes, a herança pode pular gerações. Então, às vezes, os filhos desses pacientes oriundos de ICSI talvez possam começar a sofrer essas alterações possíveis oriundas dessa seleção de cargas genéticas, digamos assim, mais frágeis ou de pior qualidade. Então, de uma forma geral, o que ele fala para nós é porque fazer uma escolha prudente. A ICSI deve ser realizada como uma medida de exceção nos casos de infertilidade primária, infertilidade masculina, e preferencialmente quando o fator masculino ele é grave e não passível de correção. Então, essa é a mensagem final que ele traz para nós. É isso. Nessa discussão se leva em consideração uma coisa que é importante, acho que o Ivan e a Michelle pode falar melhor. O ICSI e o FIV para a dinâmica do laboratório muda muito, né? Se você tiver uma clínica com 10 ciclos, vai fazer 10 FIVs, o que isso impacta a rotina do laboratório, por exemplo? Olha, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia bastante FIV. É mais prático fazer FIV, né? Mas o trabalho no dia seguinte, né? Mas ainda assim, é mais fácil você remover e limpar no dia seguinte do que fazer a denudação. É mais fácil denudar, porque ele fica mais fácil de denudar no dia seguinte. Porque o diagnóstico já sai, ela já solta, né? Mais fácil. É mais prático fazer FIV e é mais barato. Mas hoje em dia a maior parte dos laboratórios não faz. Não faz porque pode ter taxa de fertilização mais baixa. Existem alguns casos que são contraindicados, como por exemplo, PGTA. Se você faz uma fertilização in vitro clássica, querendo ou não, ao redor, ali na zona pelúcida, ainda ficam grudados alguns espermatozoides. Então, você pode ter uma contaminação no momento que você remove essas células. Então, tem várias indicações hoje, com as tecnologias, teve muita contraindicação da FIV. Né? Mesmo, por exemplo, se você for usar um membroscópio, não dá para você fazer uma FIV lá. Eles falam também que o aproveitamento dos óvulos é menor. Então, na ICSI você vai injetar todos os óvulos. Na FIV você vai deixar de fertilizar naturalmente. Então, você acaba aproveitando mais os óvulos do que na FIV clássica. Vocês acham que tem espaço para alguma FIV clássica ainda? Ou já que as taxas são tudo parecidas, é a dinâmica mesmo, é a rotina que deveria nortear? Eu acho que pela rotina não, né? Porque dá mais trabalho. Não, pelo contrário, para a gente daria menos trabalho até. Mas ter espaço para paciente jovem, na verdade, se você olhar a literatura, algumas situações que a gente fica com receio de fazer FIV clássica, eles mostram que na verdade não. Por exemplo, paciente mais velho, na outra clínica que eu trabalhava, a gente não fazia. Endometriose, a gente também não fazia, mas a literatura mostra que não teria problema você fazer. Né? Mas como hoje o nosso público é de pacientes mais velhos que tendem a fazer biópsia embrionária, já é uma contraindicação você fazer a FIV clássica. Né? Por esse motivo que foi diminuindo a quantidade de FIV clássica nos laboratórios. Vamos sair da ideia. E você, o que você acha? Por favor, Eu acho que os dois lados têm ponderações importantes, mas acho que, de um modo geral, acho que não sou contra, obviamente, né? Mas eu entendi muito bem esse lado do debatedor que falou os pontos contras, principalmente no que tange à investigação do fator masculino, né? Desde que seja feita uma correta avaliação, passe às vezes, com o andrologista, e isso seja como se fosse uma decisão conjunta do paciente com a equipe, não tem problema, às vezes, ir para o mix de cara, até num caso, talvez, que não fosse tão necessário. Mas se foi uma decisão conjunta e foi feita uma avaliação correta, acho que ok, talvez o erro maior seria na imposição. Julgar que aquela alteração é grave, tem que ir para o mix de cara, e muitas das vezes essa alteração, apesar de ser grave, ela é passível de correção, por exemplo, e não necessariamente você precisaria optar por uma técnica assim, um pouco mais invasiva. Então, acho que a mensagem final seria basicamente essa, é o que eu guardei também de mensagem nessa discussão. É um conjunto de informações. Cada dia mais a gente tem que entender. Aquela frase lá no começo dele, que falou assim, acabou a infertilidade masculina, a gente vê que isso não é verdade. Tanto que volta, porque assim, realmente parecia que isso ia acontecer, mas e os casos que não engravidam com isso são os que estão voltando para a andrologia, né? Para ver
investigar. Às vezes, a questão é que a gente, às vezes, está investigando casos que já poderiam ter sido tratados pré-início do tratamento. Que aí a única questão acaba sendo a etária, o desgaste emocional de tudo isso e o tempo. Né? Então, é isso que eu acho que tem que ser ponderado para todo mundo nesse sentido. Por exemplo, no passado eu tratei um casal que tinha feito 4 ICSIs. Tinha espermograma bem borderline, aqueles lá, tipo, o primeiro que eu coloquei 20 e poucos milhões, tudo isso. 4 ICSIs de resultado muito ruim. Depois da 4ª ICSI, foram pedir uma fragmentação do DNA para ele, estava alterado, ele tinha uma varicocele grau 3 e 2 bilateral. Eu falei, precisa alterar, mas ele falou, mas por que não me falaram isso antes desses últimos? Para conseguir fazer os 4 ICs, ele levou 3 anos para ficar juntando dinheiro. Nesse sentido, contra faz a favor, né? Exato. Se não tivesse o ICS, talvez a gente teria mais essa coisa. É uma liberação. Não, é fazer. Tem que ver. Não quer dizer que operar a varicocele vai mudar a vida desse cara. Ele pode utilizar de alguma forma. Então, esse é o lado que tem que tomar cuidado. Então, quando eu comecei nisso, na fertilidade, tinha muito, estava no começo do retorno, porque todo mundo está vendo, não, vamos melhorar o fator masculino para melhorar os resultados, porque o índice não tinha estado de 40%, 50%, era de 30% há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás. Então, todo esse processo da melhoria, qualquer coisa que você melhore um pouco, você vai impactar no resultado, mesmo na parte laboratorial. As técnicas mudaram muita coisa. Antigamente não tinha congelamento de óvulo, congelamento de embrião. Né? 20 anos atrás, só se congelava o espermatozoide. Né? Com qualidade. Aí as coisas. Hoje, manipular o casal com infertilidade, manipular, o que eu quero dizer? A coleta óvulo antes, depois faz enquanto isso melhora. Hoje você pode fazer isso. Você pega uma mulher que está com NH baixo, você pode começar a coletar óvulo dela e você vai tratar o homem depois. Você vai chegar em X para você otimizar o tratamento. Eu tenho feito muitos casos assim. Não, já tira o fator feminino da frente e vai tratar o fator masculino, para você otimizar, você vai usar um pouco mais para frente isso tudo. E a gente percebe que os casais que são mais resistentes, eles acabam depois ficando um pouco atrás algumas vezes, entendeu? De ir atrás do fator masculino. Não, mas aí ele tem que esperar o resultado ser muito ruim. O homem é resistente. Mesmo quando vocês encaminham e falam. Aí é cultural, né? O homem é sempre mais resistente. Antigamente, a infertilidade era sempre culpa da mulher. E se o homem ejaculava, pronto, ele fez o papel dele. Quem não está conseguindo engravidar era a mulher. Se vocês conversarem com os avós, quem tiver bisavó, as coisas vão mudando muito rápido. Mas o casal que não conseguia engravidar, se o homem tinha ereção e ejaculação, a culpa era da mulher. Ninguém nem se pensava em investigar o homem. Então, o homem, culturalmente, e no Brasil, a gente tem muita resistência de tratamento. Por isso que o homem, muitas vezes, é mais fácil. Não faz isso que resolve todos os seus problemas. Dá para usar? Exato. O homem decide muitas vezes desse jeito. Tirando o aço, eu acho que Exato. É por aí. Então, não tem os asos que vão direto para centro de doador e não quer nem ter a chance de não ter o sucesso de achar o espermatozoide. Já tá sem espermatozoide, ele abaixa a cabeça, foda-se. Na hora, depois, ele vai jogar na cara que o filho minha. Usar o magnetismo ao máximo para não se expor, né? Exato. É muito complexo. Maravilha. Vamos começar alguma coisa? Se quiser, vai ter aula de empatia agora. Mais aula? Mas para os residentes, vai ter intervalo. Tem empático.